Meus queridos amigos, irmãos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus. Eu abro no capítulo de número 18 para ler o versículo de número 3. Mateus, capítulo 18, versículo 3, estas palavras do Senhor Jesus aos discípulos, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o nosso título nesta manhã, baseado nesta porção da Palavra de Deus, é Regras e Princípios para os Servos de Deus. O Senhor Jesus Cristo reúne os seus apóstolos em particular, e aqui ele coloca diante deles regras para o serviço do Senhor, princípios para todos os trabalhadores na obra do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu retorno ao versículo 22 do capítulo 17 para tomar o nosso ponto de parada. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. O Senhor Jesus Cristo retorna a Galileia. Você se recorda no capítulo 17, versículo 13, que ele havia subido com os discípulos para Cesareia de Filipe, no norte do lago da Galileia. Muitas coisas aconteceram ali, em um alto monte naquela região. Nós vimos que o Senhor chama Pedro, Tiago e João e transfigura-se o rosto diante deles, a sua glória, a sua divindade é vista por aqueles 3 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então outras coisas acontecem, o ensino do Senhor Jesus Cristo, e nós lemos aqui no versículo 22 que ele retorna para a Galileia, de volta para a Galileia, e chegando lá, mais uma vez, ele ensina aos seus discípulos sobre a sua morte, a sua crucificação. Disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, traído, sim, mas voluntariamente entregou a sua vida. Ele desce do Monte da Transfiguração para o Vale da Tribulação, e dali em diante, em direção a Jerusalém, os dias se aceleram, e o Senhor agora, quanto mais se aproxima do dia da sua crucificação, mais ele informa, mais ele adverte os seus discípulos sobre aquele dia. Ele faz isso para que quando chegasse o dia, não acontecesse que o horror e o espetáculo sanguinário daquele dia não chocasse violentamente a fé dos seus apóstolos. Assim foi necessário que o Senhor repetisse muitas vezes. Você se recorda que até o capítulo de número 16, o Senhor está indicando a sua morte de cruz por muitas metáforas e figuras, mas a partir daqui ele fala de uma maneira clara e direta: eu irei a Jerusalém, serei rejeitado, serei maltratado, serei crucificado. Ele assim adverte os seus discípulos. Mas veja, ele não para por aí. E ao terceiro dia ressuscitará. Bem, provavelmente os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles não entenderam isso, mas provavelmente eles pensaram em termos da ressurreição no último dia. Você se recorda daquele evento de Marta e Maria, lá em João capítulo 11, versículo 24, ela diz ao Senhor: se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. E ela diz: sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará no final dos tempos, na ressurreição do último dia. E deve ser isso que está na mente dos apóstolos. Ele ressuscitará, sim, no último dia, como todos nós. Mas isso quer dizer o quê? Como isso se encaixa no seu plano de estabelecer um reino aqui na terra? E assim, eles simplesmente não entendiam o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer. Isso acontecia, em parte, pelos sentimentos que tinham para com seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Pensar que uma atrocidade como essa lhe sobreviria era algo muito doloroso para os discípulos. E em grande parte, é claro, pela ignorância, mesmo dos apóstolos, sobre o significado do reino de Deus. Eles esperavam um Messias político, um Messias que restauraria Israel e os livraria dos romanos, e os traria de volta àquele tempo de glória, ao tempo de prosperidade. Eles não entendiam que o Messias deveria morrer.
E de alguma maneira os rabinos haviam ensinado aquele povo, aquele grupo, aquela família de textos da palavra de Deus, que colocava o foco na glória do Messias, na eternidade, no seu poder, e haviam deixado de lado os textos que falavam sobre o Messias sofredor, especialmente Isaías capítulo 53. E esta era a mente dos discípulos. Eles não podiam entender. O seu Messias estava ali, ele logo instauraria o seu reino, ele permaneceria para sempre, o seu povo seria levado à glória. E porque ele está falando sobre ser entregue, rejeitado pelos líderes que o receberão, rejeitado pelos sacerdotes, eles não entendiam. Isso não fazia qualquer sentido na mente deles. Mas o Senhor volta a falar, e nós vemos que ele irá repetir isso ainda mais uma vez nos capítulos seguintes. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Mas eles não falaram nada. Eles não perguntaram alguma coisa ao Senhor Jesus. Senhor, nos explica isso. Nós continuamos sem entender nada. Eles simplesmente se entristeceram muito e se calaram. Talvez pela repreensão que o Senhor deu a Pedro na primeira vez que ele fala sobre a sua morte. Versículo 21 do capítulo 17, começou a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Versículo 23, ele porém voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Bem, Pedro estava quieto aqui, ele não ousava perguntar, e os demais discípulos também, e assim, sem expressarem esta dúvida, este sentimento, guardando em si, eles se entristeceram muito, bastante em si. E chegando ele a Cafarnaum, versículo 24, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Bem, eles entram em Cafarnaum. No versículo 22, eles não haviam entrado ainda em Cafarnaum, eles estavam agora na região da Galileia, mas eles se aproximam da cidade e chegam a Cafarnaum. E uma pergunta é colocada diante de Pedro a respeito de Cristo e a respeito destas dracmas. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Bem, essa é uma referência ao imposto do templo, a taxa cobrada pelo templo de todo judeu, homem acima de 20 anos. E algo diferente, é claro, dos impostos que os judeus pagavam para os romanos. Você se recorda que sob o Império Romano, os judeus estavam obrigados a pagar imposto pelo uso da terra, porque agora pertencia aos seus inimigos. E haviam aquelas tendas, aquelas mesas localizadas em pontos estratégicos de Israel, em portos, regiões portuárias, cruzamentos de grandes estradas de comércio, onde os romanos, através dos publicanos, aqueles judeus que compravam dos romanos o direito para cobrar o imposto, tiravam algo para si e retornavam para o governo aquilo que era estabelecido. Eles tinham as suas mesas e ali cobravam seus impostos. E Cafarnaum, é claro, é um destes postos de cobrança de imposto, e nós lemos no capítulo 9 sobre Mateus, que estava sentado à recebedoria, cobrando os impostos. Mas isso não se refere, estas dracmas aqui do nosso versículo 24, a estes impostos romanos. Este é o imposto do templo. O que era este imposto do templo? Bem, a lei judaica, nós lemos isso no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 30, comandava a todo homem judeu, a partir de 20 anos de idade, que pagasse uma taxa específica para a manutenção do templo e seus serviços. Ele tinha que contribuir com meio ciclo, 2 dracmas anualmente para a manutenção do templo. Abra comigo rapidamente em Êxodo capítulo 30, e nós podemos observar um pouco sobre isso, o contexto deste versículo 24. Êxodo 30, versículo de número 13. Todo aquele que passar pelo arrolamento, isto é, pelo censo, seja arrolado à idade de 20 anos, porque a partir de 20 anos você é considerado adulto, você é obrigado a ir para a guerra e você deve pagar a taxa, o imposto do templo. A metade de um ciclo dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta
ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Sim, havia este elemento da expiação, não tocaremos nele, mas aqui está a oferta, isto é, a taxa para o templo. Bem, qual era a finalidade, então, deste imposto? E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, o imposto, a taxa do templo, e disseram: vosso mestre não paga as dracmas. O intuito era a manutenção, é claro, da tenda da congregação no deserto, tabernáculo, e posteriormente do templo construído em Israel por Salomão. A aquisição de todos os sacrifícios públicos, sacrifícios que eram oferecidos em nome de toda a congregação de Israel. Você sabe que havia o sacrifício da manhã e havia o sacrifício da tarde, sacrifícios diários, e o templo provia estes sacrifícios, os sacerdotes realizavam o sacrifício. Haviam sacrifícios nos dias festivos, festa dos tabernáculos, Páscoa e outras, muitos sacrifícios eram realizados. Havia o conserto e o reparo dos utensílios do templo, e as taxas eram usadas, coletadas para esses fins. Havia os salários dos oficiais do templo que preparavam os pães da propiciação, havia o incenso, havia a supervisão dos copistas que copiavam a lei e remetiam às sinagogas, supervisionando para que a cópia fosse feita corretamente. Haviam aqueles que supervisionavam a maneira correta em que os levitas realizavam os sacrifícios nas mesas, os deveres práticos. Haviam aqueles que instruíam os sacerdotes em seus vários deveres práticos, uma vez que havia uma escala e rotação de sacerdotes por um número de meses, e também muito do que sobrava era utilizado para o auxílio no reparo dos muros de Jerusalém, ruas, prédios, instituições públicas. Este era o objetivo desta taxa, deste imposto do templo. Bem, quem cobrava este imposto? Em Jerusalém, os judeus iam direto ao templo e depositavam ali a sua oferta, a sua taxa. Nas cidades, haviam emissários de Jerusalém que iriam ali, no tempo determinado, anunciar a cobrança anual deste imposto. Eles informavam os líderes das sinagogas e permaneciam ali, provavelmente permaneciam nas cidades, para supervisionar a coleta realizada pelos líderes das sinagogas, juntamente com eles, emissários de Jerusalém. Essa cobrança acontecia sempre antes da Páscoa, no mês de março, assim calculando. No primeiro dia daquele mês, os emissários iam às determinadas vilas, informavam os líderes que logo começaria a coleta. No dia 15, eram estabelecidas as mesas de cambistas, tanto em Jerusalém, no templo, quanto nas cidades, porque a oferta para o templo deveria ser somente em moeda judaica. E assim aquelas moedas romanas e gregas deveriam ser trocadas, cambiadas. Daí os cambistas no templo e nas pequenas cidades. E assim, no dia 25 daquele mês, poucas semanas antes da Páscoa, todas as taxas deveriam ter sido coletadas. Bem, o imposto do templo correspondia a 2 dracmas, 2 moedas chamadas dracmas. E é isso que quer dizer o versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, emissários de Jerusalém, que cobravam as dracmas, uma referência à taxa, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Bem, dracma era uma moeda utilizada na Palestina do século I. Mas é mencionada uma outra moeda no versículo 27, o estáter, na última linha. E aqui nós temos 2 moedas utilizadas, mas veja, estas não eram as únicas moedas utilizadas em Israel para o comércio. Haviam 3 tipos de cunhagem de moeda. Cunhar quer dizer produzir, fazer. 3 tipos de moedas, 3 tipos de cunhagem na Palestina, em Israel. Haviam as moedas romanas, as moedas gregas e as moedas judaicas. As moedas romanas eram feitas, cunhadas em metais. Elas eram aceitas em todo o Império Romano, por conta do poder romano. A sua moeda era válida, tinha força em todo o Império Romano e além do Império Romano.
E a cunhagem dela consistia de moedas de cobre, de bronze, de prata e de ouro. Em outras palavras, o metal ele era pesado e o seu valor estava de acordo com a sua raridade ou qualidade. Obviamente o ouro vale mais do que a prata, se moedas de prata valiam mais do que as de bronze, ouro valia mais que prata e assim sucessivamente, o metal mais precioso. As moedas romanas eram chamadas de quadrantes, pequenino metal de cobre muito pequeno. Havia os asses, também feito de cobre, mas mais robusto. Havia um sestérico, que era de bronze. Havia o denário, que era uma moeda de prata. E havia o áureo, que eram moedas de ouro. Assim, essas eram as moedas romanas que circulavam por Jerusalém e todas as demais partes da Palestina. Bem, o quadrante de 4 era um pequeno pedaço, como eu mencionei, muito fino, de cobre. É como se fosse o nosso 1 centavo dos dias de hoje. Mas havia, depois do quadrante, os asses. Que eram esses asses? Bem, moedas de cobre, um pouquinho mais robustas que os quadrantes. 4 moedas de asses correspondiam a um sestérico, que era um sestérico, uma moeda de bronze. 4 sestéricos, 4 moedas de bronze, correspondiam a um denário. Um denário é uma moeda de prata. Assim, para você ter uma moeda de prata, você precisava de 4 moedas de bronze. É simples, não é? Para ter R$1, você precisa de 4 moedas de 25 centavos. Essa era a ilustração. Todavia, na época, o metal era valioso, diferente dos nossos dias. Uma moeda de prata, um denário, correspondia em Israel a um dia de trabalho assalariado. A jornada de um trabalhador braçal, que iria para os campos fazer as colheitas ou esmagar as uvas, um dia de trabalho correspondia a uma moeda de prata, a um denário. 25 denários, 25 moedas de prata correspondiam a um áureo, a uma moeda de ouro. Assim você precisaria de 25 moedas de pratas para ter uma moeda de ouro. Perdoe-me lhe cansar com isso, mas é importante, você perceberá logo na sequência. Bem, essas eram as moedas, então, romanas, mas haviam as moedas judaicas. Na época do Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos, havia apenas uma única moeda judaica. Anteriormente, outras tinham sido cunhadas, sobretudo pelos macabeus, mas havia sobrado apenas uma, e esta moeda era o lepton. O lepton era como um quadrante, um pequenino metal cortado irregularmente do cobre. Por exemplo, esta é a moeda que a viúva colocou no gasofilácio no templo, em Marcos capítulo 12, versículo 41. 2 moedinhas, 2 pequenos leptons, a menor unidade possível monetária, e era utilizado, claro, como troco e possuía valor, não é como os nossos dias que não tem qualquer valor. E havia então as moedas gregas. Nos bolsos e nas sacolas das pessoas haviam esses 3 tipos de moedas: romanas, judaica e gregas. As moedas gregas eram as dracmas, o estáter, a mina e o talento. Uma dracma, marque esse nome, esse termo, porque ele aparece aqui no versículo 24. Uma dracma grega correspondia a uma moeda de prata, ou seja, uma dracma era o mesmo valor que um denário, certo? Um denário romano. 4 dracmas gregas formavam um estáter. 4 dracmas, 4 denários. Uma dracma igual a um denário. 4 dracmas, 4 moedas de prata. Um estáter grego, então, são 4 dracmas ou 4 moedas de prata, certo? Vá para o versículo de número 27. Tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. No versículo 24, o vosso mestre não paga as dracmas, no plural. O imposto do templo eram 2 dracmas, 2 moedas de prata. 4 moedas de prata corresponde a um estáter. Assim o Senhor Jesus Cristo diz: vá, você pescará um peixe e tirará um estáter, que corresponde a 4 moedas de prata, 4 dracmas. Pague 2 por mim e 2 por você. Percebeu? Disse-lhe assim, entrando em casa, mas para que não escandalizemos, vá ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe de que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter.
toma-o e dá-o por mim e por ti, porque correspondia ao valor da taxa para 2 pessoas, para 2 homens. Eu espero que todos tenham acompanhado isso. Mas deixe-me seguir aqui. 2 estáteres, então eram 8 moedas de prata, certo? 8 dracmas. Essa foi a moeda, lá em Lucas 19:13, que o rei entregou aos seus servos para que eles negociassem, multiplicassem até que eles voltassem. Lucas capítulo 19:13, então nós temos o estáter. O rei dá a eles e diz: negociem, o equivalente então a 8 moedas de prata, 8 dias de trabalho. Se você reunisse 6 moedas de ouro, de prata, 6.000 moedas de prata, 6.000 dracmas ou 6.000 denários, entre os romanos, dracmas entre os gregos, então você teria um talento. O que é um talento? É uma moeda? Não, é uma medida, uma grande quantidade de dinheiro. Assim, um talento poderia ser de prata, ou de ouro, ou de algum outro tipo de moeda. 6.000 moedas de prata correspondiam a um talento. Em Mateus capítulo 18, no versículo de número 24, nós vemos que o Senhor descreve em ilustração uma dívida impossível de ser paga, e ele utiliza o termo talento neste versículo de número 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Agora veja a multiplicação aqui. Um talento são 6.000 moedas de prata. 10.000 talentos é 10.000 vezes 6.000. Isso te dá 60 milhões de moedas de prata. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 60 milhões de moedas de prata. É uma dívida simplesmente impossível. E daí o comportamento deste servo que não tinha de maneira alguma como pagar. Assim é importante marcarmos estes valores, porque eles falam muito alto aqui na palavra de Deus e dão significado a esses acontecimentos. Bem, nós retornamos aqui ao nosso texto, então, em Mateus capítulo 17, versículo 24. E chegando eles, isto é, entrando em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, 2 moedas de prata ou 2 denários, o imposto para o templo, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Bem, o imposto para o templo era pago por todo homem judeu adulto, não só em Israel, mas no mundo inteiro onde houvessem judeus. Assim, os judeus de todas as nações remetiam suas taxas para o templo anualmente. E isso era muito importante para eles, porque o que ligava aquelas colônias judaicas, aquelas pessoas fora de Israel, era o amor pelo templo. Assim, ofertar, isto é, pagar a taxa do templo, é como que um símbolo da manutenção da sua própria identidade ou religião judaica. Assim, a quantidade de dinheiro que era recolhida neste mês de março era realmente impressionante, gigantesca, uma quantidade imensa de dinheiro que era recolhida para os gasofilácios controlados pelos saduceus e os fariseus, e o sumo sacerdote e a sua família. Não é de se surpreender que quando o Senhor Jesus Cristo expulsa do templo pela segunda vez aqueles cambistas e mercadores, foi o ponto final, o gatilho final para que eles desejassem com toda a força executar o Senhor Jesus Cristo. Ele estava agora não só atacando o prestígio dos rabinos, mas eles estavam atacando os negócios dos líderes. A quantidade de dinheiro era realmente impressionante. Quando Vespasiano, no ano 70, o César Romano, ele ataca Jerusalém, destrói Jerusalém através de seu filho Tito. Ele sabe desta taxa que era dirigida ao templo, para a manutenção do templo, e além do imposto que ele impõe sobre os restantes de judeus ali naquela terra, ele também impõe sobre eles essa taxa anual do templo, e eles deveriam pagar agora aos romanos para a manutenção do templo dedicado a Júpiter em Roma. Tão grande era a quantidade de dinheiro e uma maneira clara de humilhar os judeus. Bem, nós lemos aqui então, neste versículo mais uma vez: o vosso mestre não paga, não entrega as dracmas.
Os estrangeiros pagavam, todos os homens pagavam, mas na época do Senhor Jesus Cristo, sim, certamente todo judeu leal ao judaísmo pagaria este imposto, mas os saduceus eram contra. Você se recorda que neste período não havia rei em Israel, mas haviam partidos políticos religiosos, essênios, saduceus, fariseus. Os saduceus pertenciam à elite do capital na sociedade. Eles naturalmente eram contra o pagamento desta taxa. Os essênios criam que se deve pagar apenas uma vez na vida, mas os fariseus seguiam esta regra de todo ano pagar esta taxa. Assim, estes coletores de impostos, eles conhecem o Senhor Jesus Cristo. Ele está no final do seu ministério. E o Senhor Jesus Cristo já tinha declarado muitas coisas controversas à religião judaica instaurada na época, segundo a opinião dos líderes judeus. Eles já haviam questionado o Senhor em muitas frentes aí, religiosa, política, social. O Senhor Jesus já havia dito, irá dizer, mais à frente: destrói esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, falando sobre o seu corpo. Assim, estes judeus que se aproximam de Pedro, eles querem saber de fato qual é a posição do Senhor Jesus Cristo em relação a essa taxa. Será que ele crê como os fariseus ou como os saduceus, que não pagam o imposto? Qual é a posição dele? O vosso mestre não paga as dracmas. Eles não tinham visto Cristo pagar antes, provavelmente. Pelo menos não em Cafarnaum. Eles tinham uma vida itinerante. E assim, a pergunta também poderia ter esse sentido. Bem, ele irá pagar aqui em Cafarnaum, ou irá pagar em outra cidade, uma vez que vocês, com seu mestre, estão itinerantes? O vosso mestre não paga as dracmas. Disse-lhe Pedro, disse-lhe ele, sim. Interessante, não é? Típica resposta do apóstolo Pedro, na lata, de repente, talvez sem pensar, certamente sem ter consultado o Senhor Jesus, mas no susto, no supetão, como se diz, prevendo alguma armadilha, diz sim. Nós não sabemos se o Senhor aqui já tinha pago anteriormente, no ano anterior. É muito provável que sim, mas Pedro dá logo a resposta e se manda em direção à sua casa. Sim, disse ele. Nós lemos então, neste versículo 25, disse ele, sim, e entrando em casa, esta era a casa de Pedro, provavelmente. Pedro tinha uma casa, uma residência em Cafarnaum. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, em outras palavras, o Senhor se antecipou no assunto. Ele está entrando em casa pela porta, e o Senhor vai à porta e se antecipa ao assunto e começa a lidar com a questão da taxa do imposto aqui neste versículo. E ele diz, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? Termo carinhoso, não é? Simão, Simão Pedro. De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. O que isso quer dizer? Quer dizer isto, que a família real não cobra imposto dos seus próprios filhos. Nenhum rei vai cobrar imposto do seu filho, da sua filha. Ele cobra dos estrangeiros porque ele vai trazer esse dinheiro para a sua família real. Assim, os filhos estão livres de pagar imposto. O templo, esta é a taxa para o templo. O Senhor Jesus Cristo declarou que o templo era a casa de seu pai. Assim, ele é filho do rei. Ele não precisa pagar imposto. Assim, os filhos estão livres. Mas veja o que ele diz, então, na sequência. Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti, mas para que não os escandalizemos. Um judeu recusar-se abertamente pagar a taxa do templo
seria uma demonstração frontal de desprezo pelo templo, de desprezo pela religião, de desprezo pela identidade nacional. O templo era o grande elemento de identidade nacional em Israel. O templo havia se tornado um ídolo. Você se recorda no Antigo Testamento? Nós temos o templo de Deus aqui, nada acontecerá conosco. Nós temos o amuleto aqui, o Senhor manda destruição sobre aquele templo. E aqui no período do Senhor Jesus Cristo haviam dois grandes ídolos no coração dos judeus. Um era o templo e outro eram eles próprios. Nós somos os filhos de Abraão, nós somos o máximo na face da terra. E assim o Senhor virá com justiça e revanche no ano 70, destruindo aquele templo e espalhando, rompendo a identidade daquela nação terrena. Mas aqui está: recusar-se pagar esse imposto seria uma afronta muito grande. E o nosso testemunho, Pedro, será manchado. E nós não desprezamos a lei de Deus, entregue lá em Êxodo, embora nós não precisemos, porque nós somos filhos do rei, pertencemos à casa, para não estragar o nosso testemunho e não levantar grande contradição e antagonismo, e os discípulos puderem ir e vir e seguirem ensinando, e o Senhor também, para que não escandalizemos, coloquemos um tropeço diante deles, vai e providencie, pague o imposto. Esta é a ideia. Quantos princípios nós temos aqui, não é, queridos amigos? Nós temos muitas vezes o direito e o privilégio de certas coisas, mas nós seguimos este princípio. Ele é repetido pelo apóstolo Paulo: coisas que convêm, que são santas, atividades, posses que são legítimas, mas se elas causam escândalo a um irmão, aos que estão de fora, isto é, se vêm como uma pedra de tropeço, desviando eles, fazendo-os tropeçar para fora do caminho de buscar a Deus, então nós devemos pagar o preço e colocar de lado mesmo aquilo que pode ser legítimo e nosso direito, e sofrer a perda se necessário, para não escandalizarmos alguém que está conhecendo a Deus, que está observando o reino de Deus em nossa vida, o nosso testemunho, assim, para que não escandalizemos. Em muitos momentos nós devemos, com gentileza, sem amargura, sofrer a perda de algo, deixar de lado algo, para manter o testemunho entre crentes, até que eles amadureçam também. Entre os de fora, porque não compreendem as coisas de Deus, para que não tropecem para fora do caminho de buscar o Senhor. Aqui está o primeiro princípio para um trabalhador no reino de Deus: estar pronto a deixar de lado mesmo um direito legítimo, com a intenção de exaltar a Cristo e testemunhar dele. Você está pronto para isso? É um preço a ser pago também. Mas há outros princípios aqui diante de nós. No versículo de número 27, ele diz: vai então, lança o anzol. Bem, o anzol não a tarrafa, porque ele deveria pescar apenas um peixe. Não nos é dito se este anzol tinha iscas, subentendemos que sim, mas ele lança o seu anzol, e ele diz: o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Pedro deveria pescar, tirar o peixe, abrir a boca do peixe, e ele encontraria aquela moeda na boca deste peixe. Bem, havia no lago da Galileia alguns peixes cuja boca era grande o suficiente para conter um estáter, uma moeda. Peixes são atraídos por coisas brilhantes, não é assim? É de se entender que alguém, tendo deixado cair do barco uma moeda, um estáter, este peixe, engolindo esta moeda, estaria preso em sua boca. O nome científico de um destes peixes comuns no lago da Galileia, dado obviamente em nossos tempos, é Chromis simonis, em homenagem a Simão, Simonis, Pedro, ou seja, o peixe de São Pedro. Em português nós o chamamos de tilápia. Ele pescou uma tilápia. Haviam vários tipos de tilápia no lago da Galileia, e este era o peixe mais comum. Agora, é interessante, nosso ponto aqui não é apicultura. O Senhor, ele poderia ter provido o dinheiro. No versículo de número 27, mas para que os não escandalizem, Pedro, aqui está, o estáter,
vá lá e pague. Por que desse trabalho? Por que dizer a Pedro, vai e pesque e traga? Porque ele está ensinando aos discípulos um princípio, é claro, simplesmente por isso. Ele está nos ensinando deveres e princípios. Não seria produtivo se o Senhor simplesmente providenciasse o pagamento através da moeda. O que ele faz aqui é, Pedro, vá trabalhar no teu ofício por um momento. É claro, o Senhor o ajudaria em seu trabalho, enviando o peixe à moeda e aquele único peixe em milhões de peixes naquele lago em direção àquele anzol. Mas o princípio é este: trabalhe, Pedro. E uma das maneiras pelas quais o Senhor nos provê em resposta à nossa oração, o nosso sustento, é através do nosso trabalho. E aqui erra o evangelho da prosperidade, todos aqueles que estão se enamorando com promessas de riqueza caindo do céu, que através de certas declarações e frases eu possa controlar o céu e declaro isso e penso positivamente a fé na fé e puxo essa alavanca mística e uma bolada cairá sobre mim e eles são lançados por terra. O Senhor poderia ter provido uma necessidade legítima, urgente. Provavelmente eles não tinham dinheiro no bolso no momento, porque senão Pedro ia lá no cofrinho, quebrava o porquinho e tirava a moeda. Mas o Senhor providencia para ele, e é pelo trabalho de Pedro. E o Senhor promete, através deste exemplo, que conforme nós nos lançamos ao nosso dever, ao suor do nosso rosto, Ele abençoará. Ele responde, uma das maneiras que Ele responde à nossa oração pelo nosso sustento diário, é através do nosso trabalho. Mas Ele está conosco. Ele providenciará conforme nós damos os nossos passos. Isso derruba todo o evangelho da prosperidade. Todos aqueles que buscam riqueza neste mundo de uma maneira mística, miraculosa, e copiam os filhos deste mundo em adorar a Mamon e buscar grandezas. Bem, aqui está então o princípio. Pedro deveria ir e o Senhor o abençoa e o ajuda a prover o que é necessário. É a promessa dele. É a promessa do Senhor. Bem, este é um segundo princípio que nós marcamos. Nós servimos ao Senhor. E muitas vezes demandas de contas e de necessidades, deveres e necessidades legítimas sobrecaem o nosso pensamento. Mas eu quero servir a Cristo, eu quero me dedicar ao Senhor. O que eu faço? Bem, nós confiamos no Senhor, nós trabalhamos e mantemos a nossa confiança no Senhor. Assim, para um crente, o trabalho não é sua identidade. Para um crente, o trabalho é apenas manutenção do seu corpo. Assim, qualquer trabalho honesto e legítimo é bom e correto. Para um crente, Deus abençoará. A nossa sociedade ocidental, aqui no Brasil, você nasce e você já é jogado dentro de um túnel, um corredor em direção a um propósito materialista. Sim, você deve estudar, mas você é obrigado a estudar e ter uma carreira e se formar. Muito bom. Excelente. Mas isto é visto como identidade. Se eu não me tornar um médico, então eu tenho que me tornar um advogado, um promotor de justiça e um juiz, aí eu terei uma identidade, eu me sentirei feliz. Eu preciso me tornar um engenheiro ou construir alguma coisa. Eles trabalham e alcançam certos patamares para terem uma identidade. Eu sou um médico, eu sou um professor, sou isso, eu sou aquilo. E eu estou tranquilo, eu alcancei este patamar. Sim, é assim que o mundano pensa. Mas o crente, ele não precisa disso para ter identidade, porque a nossa identidade é: nós somos de Cristo. Nós somos cristãos, nós já temos uma identidade. De maneira que para nós, o trabalho é manutenção do corpo, enquanto nós vivemos em primeiro lugar para o reino de Deus. A nossa carreira, a nossa ansiedade, nosso esforço é a glória de Cristo, é o avanço do seu reino, e as demais coisas são acrescentadas. E assim o Senhor proverá para o crente. O trabalho é a manutenção do seu corpo. Assim, se um dia ele está trabalhando como médico, num centro cirúrgico, no Albert Einstein, fazendo uma cirurgia cerebral, ele perde o seu emprego. No outro dia ele é um ajudante de pedreiro,
na semana, no meio do ano seguinte, ele está no restaurante como um garçom, ele está tranquilo quanto a isso. Ele não se sente humilhado, nem rebaixado, porque o seu patamar e a sua medida, o seu status é: eu sou de Cristo. Vede com que tão grande amor nos amou o Senhor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o nosso status, essa é a nossa identidade, essa é a nossa cultura, o nosso prazer, nosso real propósito. Tudo mais é manutenção do corpo, queridos amigos. Assim, não se deixe levar pela loucura materialista de nossa sociedade, que nos rouba muitas vezes tempo demasiado, recurso demasiado, cabelos brancos, toda a energia para este mundo, e ao final nós queremos dar as migalhas da nossa energia, da nossa força emocional no serviço do Senhor, quando já dedicamos o nosso melhor, muitas vezes, a este mundo. Eu não entendo errado, você deve trabalhar e providenciar algo bom e seguro e decente. Não me entenda errado, mas há uma promessa do Senhor e há princípios para nós. E Pedro irá repetir estes princípios lá na frente: tendo o que comer e o que beber, estejais contente. Ele não está dizendo que você tem que viver do pão e da água, mas do suprimento necessário. Aqueles que buscam riqueza, isso, aquilo, traspassam-se com muitas dores. Quantas vezes este princípio é repetido? E aqui ele é colocado diante dos servos do Senhor. Você servirá a Cristo, tomará a sua cruz e o seguirá. Aqui está o princípio: o Senhor proverá. Faça a sua parte, mas não coloque o seu coração nisso. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Bem, nós seguimos então neste versículo. Versículo de número 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. E nós chegamos nesse capítulo de número 18. Eu devo mencionar algo antes de passarmos, algumas especulações aqui neste versículo 27 do capítulo 17. Eu apenas menciono de passagem. Alguns têm tentado estabelecer a idade dos apóstolos a partir deste versículo. Vejam, somente Pedro e o Senhor Jesus Cristo pagaram o imposto. O imposto é para homens acima de 20 anos de idade. Se os demais apóstolos não pagaram, supõe-se que todos eles estavam na adolescência ainda. Penso que não seja correta essa interpretação quando nós vemos o todo do Evangelho. Por exemplo, Mateus era um publicano. Dificilmente os romanos venderiam o direito à coleta de taxas e impostos a um adolescente. Assim nós não podemos especular, mas provavelmente os discípulos pagariam ou já teriam pago. Eles ainda não tinham chegado aqui. Pedro vem na frente, todos eles vêm de Cesareia de Filipe. Pedro se adianta, o Senhor já chegou lá, eles estão voltando. Assim a conversa, o contexto é com Pedro e o Senhor Jesus. Nós não podemos estabelecer a data, a idade dos apóstolos a partir desse texto. Nós devemos supor, e é muito mais plausível, que todos eles estavam entre 20 e 30 anos, sendo o Senhor Jesus o mais velho, então Pedro também. E João, quando foi chamado, o mais novo, talvez estivesse na casa dos 17, dos 19 anos de idade. Ele era de fato o mais novo. Mas todos os demais na casa dos 20 e tantos anos. E o Senhor iniciando aos 30 anos, porque um mestre iniciava nessa idade, depois de ter sido treinado por um rabino. Ele segue simbolicamente e chama os seus discípulos mais novos para os ensinar. Assim nós subentendemos que o Senhor é o mais velho da turma aqui, Pedro o segundo, na casa dos 30, e os demais ali, na casa dos 20 a 30, sendo João o mais novo entre eles. Bem, nós seguimos então para o versículo 18, nosso tempo corre muito rápido. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino de Deus? Naquela mesma hora, que hora? Quando Pedro sai, pega o anzol e vai para o lago. Ele chegou primeiro na sua casa, o Senhor já estava ali, ele conversa com Cristo, Cristo dá este comando, o Senhor Jesus dá este comando, ele sai para o lago, e naquela mesma hora, talvez quando ele está saindo, chegam os demais 11 discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Que triste. Quem é o maior no reino dos céus? Eles entendiam o reino do céu, como eu mencionei.
o palácio de Cristo em Jerusalém, o reino do céu estabelecido na terra, e eles como os seus líderes, primeiro-ministro, chefe da casa civil, ministro da fazenda, em teu reino, no reino do céu, na terra, como eles pensavam, quem será entre nós, Senhor, o maioral? Ora, essa declaração revela o estado de mente desses apóstolos. Em particular, é claro, de João, Tiago e Pedro, que haviam sido privilegiados de subir com o Senhor, sozinhos, à parte, ao Monte da Transfiguração. Volte comigo para Marcos, capítulo 9, porque nós temos mais detalhes aqui, no versículo 33. Estas palavras: e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Pedro tinha saído. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Mateus adiciona: quem é o maior no reino dos céus? E aqui está a figura. Eles retornam lá atrás, brigando, dando cotovelada um no outro e franzindo a face. Eles estavam disputando com argumentos quem entre eles era o maioral ali. O Senhor Jesus sabia muito bem disso. Eles chegam em casa, o Senhor também os antecipa e pergunta: que é que viestes discutindo no caminho? Ele sabia que eles estavam discutindo, ele é Deus. Mas eles se calam. Em outras palavras, a consciência deles é alarmada. E nos diz Marcos que eles se calaram porque no caminho estavam disputando quem era o maioral. Mas esse silêncio deles não pôde resistir à cobiça de ser o maioral, não é? A ambição que estava no coração deles. E assim nós lemos que um deles, ou alguns deles, rompem o silêncio e dizem no versículo de número 1 do capítulo 18, quem é o maior no reino de Deus? Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Observe, a pergunta que eles fazem ao Senhor Jesus Cristo não era: Senhor, aqui estamos nós, teus servos, nos diga, qual deve ser o caráter de uma pessoa para que ela seja considerada por ti alguém, o maior no reino de Deus? Porque sabendo isso, nós vamos nos esforçar para mudar, para melhorar o nosso caráter e avançar. Essa seria uma pergunta muito boa, não é verdade? Humilde, sincera, mas não é essa a pergunta que eles fazem. Eles não perguntam: Senhor, quais são as graças que um discípulo deveria ter e exercitar? Quais os vícios de caráter um crente precisa abandonar para ser visto pelo Senhor como um servo bom e fiel? Quando eles perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Eles esperavam imediatamente, naquele momento, que o Senhor, de uma vez por todas, apontasse o dedo e disse: é você, e é você, e é você. Você será o primeiro-ministro, e você será o chefe da casa civil, e você será ministro das finanças. É isso que eles queriam. Eles estavam cheios de si, cheios da basófia, do fermento do fariseu até os narizes, cheios de autoconvencimento, de ganância, de cobiça. Eles estavam, é claro, pensando politicamente. O Senhor havia, há poucos dias atrás, selecionado em particular, em especial, 3 discípulos para subirem com ele. Isso levantou a inveja e a dúvida no coração dos outros 9 discípulos. Nós lemos na sequência, Marcos nos diz que João, o mais novo, em um determinado momento, ele vê alguém expulsando o demônio em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele de maneira áspera e dura fala: não faça isso, porque você não está conosco. Você vê o espírito de João, o Senhor o repreende por isso. Logo na sequência, no capítulo 18, é o mesmo diálogo, eles continuam dentro daquela casa em Cafarnaum. Nós lemos sobre disciplina e perdão, e o Senhor explica disciplina e perdão. Versículo 21, então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, o que você vê aqui é a autojustiça de Pedro.
Pedro barganhando orgulhosamente com o Senhor Jesus. Vou aproveitar a deixa e mostrar a minha humildade. Ó Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém? Eu consigo perdoar até 7 vezes, Senhor. Todos eles se projetando carnalmente diante do Senhor da glória, assumindo ser o superior e buscando a atenção do Mestre. É o que está acontecendo aqui nesse contexto, e nós percebemos o estado mental, espiritual destes discípulos. E assim, diante disso, o Senhor estabelece regras muito sérias para todo crente, para todo servo de Deus, em particular pregadores na obra do Senhor. No versículo 2 ele diz: e Jesus, chamando um menino, a palavra menino aqui no original é criança, poderia ser uma menina, provavelmente um menino de sexo masculino, o pôs no meio deles. Ali estão eles, em roda talvez, e o Senhor chama um menino. O menino estava na casa, talvez fosse um filho de Pedro. Pedro era casado, sua sogra estava ali, talvez fosse seu filho, não sabemos, apenas especulamos aqui. E ele coloca esta criança diante dos apóstolos, não para que os apóstolos brincassem com a criança, achassem a criança bonitinha e fofinha, mas para que pela criança eles fossem ensinados. E é grande o exemplo e a ilustração do Senhor Jesus Cristo. Aqui estão estes homens que se agigantaram em seu orgulho, e o Senhor põe diante deles uma pequena criança, 3 anos, 4 anos, 2 anos e meio, uma pequena criança. E nós lemos que, tendo colocado no meio deles, Marcos nos diz que o Senhor o toma em seus braços, após ter colocado diante deles. E nós lemos que, versículo 36 de Marcos 9, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, ele começa a falar. Ele traz o menino, coloca diante dos apóstolos, então ternamente, amorosamente, toma este pequeno menino em seus braços. E ali está a cena, o recurso visual de Cristo para ensinar os discípulos duros de entendimento. Aquela pequena criança terna, tranquila nos braços do Senhor Jesus Cristo, e ele começa a falar com a criança em seu braço. E aqui nós temos estes princípios. No versículo de número 35, ainda em Marcos, nós lemos este primeiro princípio estabelecido pelo Senhor. É uma repreensão muito dura, queridos amigos. Ele, assentando, chamou-se os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Perceba, esse é o princípio. E no versículo seguinte vem um recurso visual explicando o que é ser o derradeiro de todos. Ele irá usar uma pequena criança. E o primeiro princípio aqui é que para o crente, para o servo de Deus, a humildade deve ser real e deve ser uma humildade não fingida. Versículo 35. E ele, assentando, chamou-se os 12, ele estava em pé, e agora ele se assenta para ensinar. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e servo de todos. Esse é o primeiro princípio. É o princípio do auto-sacrifício, da auto-renúncia, da própria projeção pessoal. E é aqui que está a pedra de tropeço diante de muitos líderes evangélicos em nossos dias. Eles não conseguem renunciar a si mesmos. E muitas vezes a projeção do nome, do ministério, vem acima de tudo. Mas o princípio é este. Que contraste, não é, entre estas palavras de Cristo e a atitude dos discípulos no versículo anterior. Eles brigavam pela primazia, pela proeminência. O Senhor diz no versículo 22 lá de Mateus que Ele irá entregar a sua vida, sacrificar, negar a si mesmo, submeter-se à vontade do Pai, sofrer, e aqui estão eles buscando ser exaltados. Nos diga logo, Senhor, quem é o primeiro aqui. E o Senhor toma então este pequeno menino, e a lição é essa: o servo de Deus, todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, devem ser pessoas simpáticas, dedicadas, vigilantes, pacificadores, pessoas que estão no meio do povo de Deus, trabalhando junto com o povo de Deus. Este é o primeiro princípio.
como esta criança, ali junto com eles. O que eles estão buscando aqui? Qual é a essência desse debate? Eles estão buscando recompensas, é claro. Eles não querem apenas estar sentados com o Senhor Jesus Cristo do lado direito, do lado esquerdo. Eles querem recompensas, ganhos, buscas materiais, status. Eles disputavam entre si quem ganharia mais honras, quem teria mais medalhas aqui para sentar do lado do rei, e uma tirinha dourada, e honras disso e daquilo mais. Quem teria destaque no reino? Quem receberia projeção? Mas o Senhor os confronta com aquela pequena criança despreocupada com isso. Veja, o Senhor ensina os seus discípulos, não é? Ao longo de todo o ministério, nós observamos a maneira como eles se comportam. Apesar dessa ignorância e deste elemento da cobiça no coração, eles sempre estavam entre o povo. Eles não se colocavam à parte. Eles estavam servindo juntos com os demais discípulos. Eles estavam pegando as cestas de pães e levando e conversando com o povo e auxiliando e trazendo pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E eles viajavam de um lugar para o outro a pé muitas vezes, e eles usavam roupas simples. Quão distante, quão diferente de certas denominações ditas cristãs em nossos dias. Pense sobre o catolicismo romano. Pense sobre os mantos, os robes, as coroas, a impressão de glória que é dada pelos papas, pelos cardeais, cada um competindo por uma demonstração. Os grandes prédios ricos, com seus vitrais cobertos de ouro, e um homem que se diz um grande líder carregado num pequeno palanquete como se fosse um rei. E quando o novo papa é estabelecido, ele é entronizado, tanto na igreja anglicana, o arcebispo, quanto na igreja católica. Quão diferente é isso da postura do Senhor Jesus Cristo e dos seus discípulos, e quão distantes estes grupos estão deste princípio. Mas não é somente entre anglicanos e católicos e episcopais. Você hoje em dia observa isso entre reformados e pessoas que se colocam num patamar mais elevado do que os outros e se sentem que são oráculos e não estão abertos a serem criticados biblicamente pelo erro que estão cometendo, ou que andam luxuosamente, tendo várias casas e vários carros e desejam projetar uma moda contemporânea, rica e cara, e etc, etc, etc. Quão estranho isso, queridos amigos. E há pessoas que são tão narcisistas que precisam tirar 1000 fotinhas do rosto de lá de frente para pôr no Facebook o tempo todo. É eu. Onde está este princípio aqui? Eles entregam o jogo, não entregam como os discípulos entregaram o jogo. O que está no coração deles? Lembrem-se do meu rosto. Lembrem-se da minha personalidade. Criem seguidores do fulano de tal. Seguidores do fulano de tal? Pensem sobre mim como uma maravilha nessa terra, o grande herói evangélico, o grande pregador. Não, queridos amigos, quão distante dos princípios que nós recebemos na palavra. Pense sobre João Batista. Nenhum maior do que ele. O seu standard, o seu brasão, sua máxima é necessário que Cristo cresça e eu diminua. Você não vê isso hoje em dia com facilidade. Você vê a autoprojeção das personalidades, pessoas se projetando como grandes heróis teológicos e pastores, que sem eles a igreja estaria completamente perdida, e etc, e etc, e etc e tal. Mas aqui está um princípio, pequeno menino nos braços do Senhor Jesus Cristo, despreocupado com glória, qualquer que seja. Será que eles não conhecem este princípio? Será que eles fecham os olhos para isso? Mas aqui está um terceiro princípio. Nós lemos no versículo 2 ao versículo de número 5 do nosso capítulo 18 de Mateus. E Jesus, chamando o menino, pôs-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa é uma aplicação dupla, é claro. Há aqui uma aplicação para o não salvo. Ele primeiro deve entrar no reino de Deus para pensar em ser alguma coisa lá. Você percebe a reverberação da verdade evangélica aqui? São as mesmas palavras que o Senhor disse a Nicodemos lá no capítulo 3.
Nicodemos, se você não nascer de novo, como uma pequena criança, não pode ver o reino de Deus, muito menos entrar nele. Ele está dizendo agora aos seus próprios discípulos a mesma verdade: se vocês não nascerem, não mudarem, vocês não estarão ali. Vocês estão orgulhosamente assumindo que estão no reino de Deus e já procurando os melhores cargos e glórias, mas o Senhor Jesus Cristo diz: antes de buscar alguma coisa ali, vocês precisam entrar no reino de Deus. E essa é a aplicação, porque não é dada somente aos 9 aqui, outros discípulos estavam com eles, conforme eles desceram de Cesareia de Filipe, e é aplicado ao não salvo. É necessário receber de Deus um novo coração, que é dado no arrependimento de pecados e na entrega completa ao Senhor. Nascer de novo, arrepender, converter, é uma obra do Senhor, e nós clamamos a Ele por isso. Mas também é aplicado aos discípulos aqui. Eles devem ser como crianças, e esse é o princípio. Criança é um ser muito aproximável, não é? Você conversa, está sempre por ali. Eu devo ser alguém aproximável como servo de Deus no reino de Deus. Eu não posso rejeitar os pequeninos, ele irá falar logo na frente, na sequência. Eu não posso me trancar num oráculo, e para ter acesso ao servo de Deus tem que ser marcando 6 meses de antecedência e coisas dessa natureza. O pastor, o servo de Deus, os trabalhadores devem estar juntos com o povo de Deus, não separados à parte, no éter, distante, em glória, longe. Deve estar juntos com o povo de Deus, pessoas aproximáveis, como esta criança. Qual é o princípio? Contentamento. Veja quão contente está esse menino nos braços do Senhor Jesus Cristo, calma, contente. Assim deve ser o discípulo de Cristo, não a pessoa ambiciosa por ganhos, por recompensas, por galardão, como uma criança contente com as bênçãos do Senhor. Os discípulos devem ser como este pequeno menino. O menino está na fase do aprendizado. O servo de Deus deve estar sempre estudando, avançando, para poder ensinar o povo de Deus, sempre. E eu confesso, meus irmãos, que desde que eu entrei no ministério, o Senhor me chamou, a toda semana eu estou como que produzindo TCCs, assim por dizer. Estudando e preparando. Deve ser como uma criança. Eu preciso aprender de meu mestre para ensinar. O conhecimento não vem de mim, do meu silogismo, da minha capacidade, ele vem daqui. Eu não posso desencaminhar o povo de Deus. Eu preciso saber o sentido do texto e a aplicação e o que de fato Cristo está dizendo. Como uma criança, continuamente percebendo sua ignorância e avançando no conhecimento. Como esta pequena criança. Este é mais um princípio. Todo crente deve avançar no conhecimento da verdade. Avançar e avançar. Nunca permita dizer a si mesmo: bom, já aprendi bastante, posso agora seguir no piloto automático. Não faça isso. Continue lendo e estudando a palavra de Deus. Nós temos a nossa livraria com livros selecionados. Um crente que lê é um crente mais preparado para o serviço do Senhor, para defender a fé. Momentos de dificuldades, por ter mais conhecimento doutrinário, ele está mais firme no caminho do Senhor. Ele avança, ele não é levado por ventos de doutrina, ele está preparado, sempre crescendo no conhecimento das verdades do Senhor. E aqui está então, por fim, mais 2 princípios, e nós corremos então, queridos, para o final. Neste versículo de número 6 e número 7 nós lemos: mas qualquer que escandalizar. Eu pulei o versículo 5, ele fala sobre receber. Deixa apenas tocar aqui, queridos irmãos, tão importante. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Como um servo de Deus, uma serva de Deus no evangelismo, na obra do Senhor, na casa de Deus que somos, nós devemos tratar todos com grande honra e grande respeito. Se há entre nós novos convertidos, como meninos, bebendo leite espiritual, nós não desprezamos. Nós não dizemos coisas que rebaixam. Nós não dizemos: poxa, essa pessoa nunca vai aprender nada na palavra de Deus.
Se alguém receber como um menino, recebe a mim. Assim nós tratamos a todos. Por quê? Porque neles está o sangue de Cristo. Eles pertencem a Cristo. E assim nós nos respeitamos mutuamente e oramos uns pelos outros. E damos grande honra a todos no corpo de Cristo. Se alguém, diz o Salvador, receber um destes pequeninos, como que recebe a mim, em meu nome, receber, auxiliar, alimentar, considerar um irmão, uma irmã na fé e avançar no conhecimento da verdade juntos. Este é um princípio exigido por Cristo para os servos de Cristo, na casa de Cristo. Grande humildade, grande respeito, grande desejo de ver o crescimento do irmão. O amor é paciente, amor fraternal. Não julga mal, não se exaspera, não rebaixa. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim, me recebe. Grandioso princípio, porque o Senhor fará nascer novos crentes em nosso meio, ou Ele trará pessoas salvas, recém-convertidas ao nosso meio. Nós não podemos nos comportar, por estarmos aqui há muitos anos, alguns de nós, como esses discípulos, cabeças grandes e coração mirrado. Não, queridos, a nossa grandeza em Cristo está nisso, que nós nos rebaixamos e damos um passo em direção a todos e auxiliamos a todos que o Senhor trouxer em nosso meio. Então nós temos este princípio aqui no versículo 6 e 7. Um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Você percebe a advertência? O Senhor Jesus está dizendo que se nós formos causa de tropeço diante de um novo na fé, ou mesmo uma criança regenerada, ou que está buscando ao Senhor, e pelo nosso mau testemunho, nossas palavras e posturas, se a pessoa tropeçar, escândalo, para fora do caminho do Senhor, e não vem à casa de Deus, e não serve ao Senhor, veja que seria melhor para nós concluir a nossa vida aqui, do que causar esses escândalos. Você percebe a gravidade disso? Põe esta gravidade sobre a língua, sobre o pensamento, sobre os sentimentos. O Senhor Jesus Cristo está falando de maneira muito séria. Veja o que ele acrescenta aqui. E ele começa a aumentar o tom aqui. Ele não está gritando. Ele começa a falar sobre o fogo que nunca se apaga. E ele está falando a cristãos. E aqui está o princípio. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, o tropeço. Portanto, bem, escândalos, não é? Tropeço. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Este é um resumo do que o Senhor disse aos apóstolos. Marcos acrescenta mais palavras no capítulo 9, versículo 43 em diante. Veja o tom do Senhor Jesus Cristo aqui diante dos discípulos. Observe. Versículo 43, escandalizar, fogo que nunca se apaga. 44, fogo que nunca se apaga. 45, fogo que nunca se apaga. 46, fogo que nunca se apaga. 47, no fogo do inferno. 48, fogo que nunca se apaga. O Senhor Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que o céu em seu ministério. E aqui ele está falando sobre isso diante dos seus discípulos. Não é sério isso que está colocado diante de nós nesta manhã? Põe esta pedra no pensamento. Eu estou imaginando coisas contra um irmão, uma irmã. Põe esta pedra no pensamento. Fogo do inferno para um crente? É claro que não, meus irmãos. Deixe-me lhe explicar o que ele está dizendo aqui. O princípio aqui é a mortificação. Ele fala sobre mãos, pés e olhos. O crente sempre está praticando a mortificação.
é uma característica natural de uma verdadeira pessoa salva. Ele está sempre cortando o pé, o olho e a mão que o fazem tropeçar ou fazem outras pessoas tropeçar. Obviamente ele não está falando literalmente, não é, queridos? Bem, o crente está sempre pronto a fazer morrer qualquer coisa em sua vida que impede, que embaraça, que atrapalha a sua vida espiritual ou a obra de Cristo. A mortificar, a fazer morrer. Ele não está falando literalmente de arrancar o olho. Muitas pessoas já fizeram isso. Há homens e mulheres que cortaram a sua vida isolando-se da sociedade no monte, no monastério, e levaram o coração pecaminoso consigo. Não é isso que ele está dizendo. Ele fala sobre a mão. Isso representa atividade, não é? Coisas que nós fazemos, coisas que nós trazemos para nós. E a pergunta é essa: há algo que você, em tua vida pessoal, pratica em excesso e te dominou, mesmo que seja algo santo, não pecaminoso, algo legítimo, um hobby, um lazer, uma prática, algo que você gosta demais e desfruta demais, mas isso está te embaraçando, te afetando, e afetando a esposa e o marido e o serviço a Cristo. E essa coisa te consome e rouba os teus momentos de devoção e de leitura da palavra e de serviço ao Senhor, e você não serve ao Senhor. Não é algo pecaminoso necessariamente, pode realmente ser algo santo e digno, mas te depriva da comunhão com Deus e com o povo de Deus e fere outras pessoas. Se você é um crente verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: você irá fazer esse sacrifício, você irá lançar fora, se necessário, esta coisa, este hábito. O que ele está dizendo aqui é isto: são aquelas pessoas que estão indo para o inferno que não farão este sacrifício. O crente naturalmente o fará. Essa é uma marca da graça na vida de uma pessoa, que ela está pronta a cortar estas coisas, e ela irá fazer isso, ele irá fazer isso. É a pessoa que está destinada à condenação, não salva e não buscou a Cristo, que não fará e não conseguirá, e entrará na condenação assim inteiro. É uma marca da graça. Se eu não estou disposto a sacrificar, a cortar da minha vida aquilo que me está sendo uma pedra de tropeço na vida de minha esposa, do meu marido, dos meus amigos, na obra do Senhor, eu não consigo e eu rejeito, então eu sou um cristão nominal. Eu permaneço andando em direção ao inferno. Eu preciso nascer de novo. Mas o crente transformado, o crente genuíno, ele irá fazer esse sacrifício. O pé, onde nós andamos, viagens, relacionamentos errados, amigos que ferem a tua vida espiritual, o crente, percebendo isso, ele cortará esses relacionamentos. Essas conversas, essas pessoas com quem eu interajo estão sempre me levando a esfriar espiritualmente, a não estar com o povo de Deus, a pecar, a me trazer de volta para o mundo. Para que eu não caia por inteiro e peque contra Deus, eu vou cortar essa corda por inteiro. O que é? Que lugares? Que pessoas? Me recordo de um jovem cristão novo, 19 anos de idade. Antes da conversão tinha um vício em jogos online, de rede. Depois de salvo, por falta de ensino, voltou àqueles jogos. E a sua vida estava sendo afetada. Ele tinha entrado na faculdade, já não conseguia estudar porque passava as noites jogando, dormia na sala, perdeu a bolsa de estudo, inútil no lar, só vivia dormindo, gastava dinheiro com essas coisas, mas era uma pessoa salva. Em um determinado momento ele disse: eu não consigo me livrar disso, é uma força muito grande, eu estou desonrando ao meu Deus. Ele pegou aquele computador dele e deu de presente para outra pessoa. Mas espera aí, onde é que você vai fazer os trabalhos da universidade? Não sei, mas eu não quero pecar contra o meu Deus e se tornar preso a isso. Ele sofreu a perda, até que ele tivesse força para vencer estas coisas. Fez de uma outra maneira esses trabalhos, e voltou a dormir, e voltou a estar na igreja, e voltou a orar, e voltou a ler a palavra de Deus. O crente estará disposto a cortar o pé, esses relacionamentos, esses lugares,
E também Ele estará disposto a arrancar o olho. É o olho que me faz tropeçar. Eu quero coisas caras assim. Eu quero estar vestido assim. Eu quero brilhar. Eu quero que seja vista a graça do meu corpo e a minha sensualidade. Eu quero, é o meu olho que me faz pecar. E ofender alguém, e colocar uma pedra de tropeço diante de alguém. São filmes, séries, programas de televisão. O verdadeiro crente vencerá. Mesmo que seja necessário jogar fora a televisão, vender ou dar para alguém, não tê-la em casa. E eu aconselho que isso, na verdade, é uma boa ação a ser tomada. Nós não somos contra aparelho de televisão aqui, mas se há um objeto que traz para dentro de casa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, em nossos dias é a TV. E há muitos crentes nécios que compram a maior TV de maior resolução para ver o pecado em cores fantásticas diante dos seus olhos. São os olhos que estão te levando a pecar e viver uma vida fria, materialística, ou te levando à sensualidade. O verdadeiro crente irá vencer. Se ele não consegue reduzir uma medida desta força, dessa dependência, e reduzir bem, então é aquele que está indo para o inferno que não consegue, segundo o Senhor Jesus. O crente conseguirá. E o Senhor conclui esta advertência, este princípio, com mais palavras lá em Marcos capítulo 9, no versículo 49 e 50, ele diz: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendes sal em vós, discípulos, e paz uns com os outros. Sal aqui, creio eu, como a maioria dos comentadores, se refere a sacrifício. Sal é doloroso na ferida. O verdadeiro crente, ele conseguirá cortar a mão, o olho, o pé, porque ele ama tanto o seu Salvador e ele anda em comunhão com o Senhor. Se nós servimos a Cristo, e nós servimos, aqui está o Mestre estabelecendo o princípio para cada um de nós. E nós vemos como esses discípulos abraçaram esta verdade após a ressurreição de Cristo, não é? E você observa, Pedro se tornou uma pedra, uma rocha, e os demais discípulos também. Já não tinham sua vida como preciosa, estavam por toda parte pregando o evangelho da graça redentora. Uma pessoa como o apóstolo Paulo, quantas coisas precisou sofrer, deixando de lado todo o status de teólogo aos pés de Gamaliel, de professor universitário em Antioquia, e coisas desta natureza que projetavam apenas a sua pessoa, para submeter-se a Cristo e levar o nome de Cristo em todo lugar. É maravilhoso, queridos. Quantas bênçãos nós perdemos. Será que nós devemos iniciar deixe-me colocar nesses termos, esta poda saudável necessária em nossa vida, pés, mãos e olhos? Eu creio que todo crente deve estar consciente disso e fazer este esforço em dependência do Senhor. Se você nasceu de novo, Ele te dará a graça. Por quê? Porque Ele prometeu. E Paulo diz: todas as coisas posso naquele que me fortalece. É Cristo que disse que o fortalece. E se Ele me fortalece, eu posso vencer esta vaidade absurda, esta busca material terrível, essa entrega ao lazer e ao ócio, ou o que quer que seja, bens que me impedem. Eu posso todas as coisas. Cristo me fortalece. É o comando dEle e a força que Ele dá. Assim, meus queridos irmãos, aqui estão princípios, aqui estão regras para todo crente. Eu espero que tenha sido positivo. Toquei em tantas coisas difíceis aqui, necessárias. O Senhor é conosco. Que Ele seja glorificado em nossas vidas. Que nós mudemos para agradá-lo em tudo.